Bom, boa tarde a todos. Bem, hoje nós temos aqui uma oportunidade incrível, né? De receber informações diretamente da fonte. Olha aí, como as coisas mudam, né? Gostaria de expressar a minha profunda gratidão à Melissa, do time de novos negócios aqui do Google, que mesmo não estando, né, muito bem, né, de saúde, ela reuniu forças aqui para estar conosco. Então, Melissa, eu sou muito obrigado pelo seu empenho e esforço, tá? Recentemente, só de linha de crédito, nossos aqui, de alunos, eu creio que, né, Melissa, já foi aprovado mais de 10 linhas de crédito, né? Se eu não me engano, tá? Então, pessoal, aproveitem essa aula para tirar, assim, todas as dúvidas possíveis, né? Para sair daqui dominando aí o programa de novos negócios do Google para impulsionar cada vez mais o resultado de vocês, né? Então, prepare as perguntas, aproveite o máximo dessa oportunidade para aprender diretamente com a Melissa. E, Melissa, né, seja bem-vinda. E, de novo, gratidão, tá? Gratidão imensa por tudo que você já vem fazendo pela gente e pelos alunos aqui. Imagina, Cocado, obrigada por abrir esse espaço, primeiro de tudo. Acho que é sempre muito valioso a gente ter esse momento também com as pessoas interessadas em fazerem parte e aderirem, na verdade, aos formatos, às plataformas aqui do Google, para a operação. Para a gente é muito valioso. Acho que do meu lado, começar primeiro, pessoal, não tô muito bem de saúde aqui, eu tô meio gripada, então, desculpa também se estiver com a voz meio anasalada, se eu falar muito rápido também, me falem, por favor. Acho que primeiro de tudo, acho que faz sentido passar um contexto para vocês também, como funciona o time de novos negócios aqui, acho que eu já falei com muitos de vocês num fórum separado. Mas acho que vale colocar todo mundo na mesma página, falar um pouquinho sobre como funciona todo o nosso programa de atendimento, principalmente porque o Google é um ecossistema gigante, a gente tem muitas frentes, a gente tem muitos times, muitos subtimes aqui, muitas especializações em segmentos diferentes. Então, eu achei super importante ter esse espaço com vocês mesmo para poder trazer o momento e falar para vocês onde eu consigo ajudá-los, tá? Então, primeiro de tudo, eu sou a Melissa, eu faço parte aqui do time de novos negócios, eu trabalho no time de novos negócios há 3 anos e meio agora, então eu me especializei no segmento de geração de lead do Google, é o que a gente chama geração de lead, e dentro do time de geração de lead está o segmento de publisher. Então, o Google tem olhado com carinho, com uma atenção muito especial para esse segmento já há mais ou menos 5, 6 anos, que foi quando os players começaram a vir para cá, para nossa plataforma e começaram a entender a relevância, principalmente da qualidade, da nossa audiência, principalmente, de tudo que a gente consegue trazer. Então isso tem sido muito bom pra gente. O Google tem se especializado cada vez mais em formatos e ferramentas diferentes para possibilitar essa escala nas nossas plataformas, então isso tem sido muito legal. E faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente começou a tirar o foco, nosso maior foco, que eram publishers, especificamente no segmento de finanças, para poder abraçar um ambiente maior de nichos e uma variedade maior de nichos, pensando em a gente está vendo uma expansão desse movimento, dessas segmentações diferentes, então a gente quer olhar de uma forma especial para esses publishers. Então, essa tem sido um pouquinho da nossa história do lado de cá. Então, pensando em como funciona o time de novos negócios especificamente. Então, a gente é um pilar que cuida especificamente da parte de anúncios, então de Google Ads. Então, todos os formatos que cobrem Google Ads, a gente consegue suportá-los. E a gente é um programa de início, de entrada, de aquisição aqui do Google. Então, o que isso quer dizer? Que a ideia é que a gente traga novos players, então todos os entrantes, e o que a gente vai chamar de novo? Acho que essa é uma parte super importante para compartilhar com vocês. Novo não é necessariamente um e-mail novo que vai fazer a gestão das contas. A gente chama de novo negócio tudo que é um site que nunca recebeu tráfego vindo de plataformas Google. Então, é um site zerado, que a gente chama um novo site, ou uma nova frente. Então, hoje, eu tinha um site X que investia no segmento de finanças, abordava o segmento de finanças. Hoje, ele vai falar de turismo, de benefícios. Então, isso também pode ser considerado uma nova
vertical, uma nova frente, uma nova divisão de negócio. Então isso a gente também consegue atender. Além dessa parte de novo, né, de não ter nenhum direcionamento de Google para esse site, para esse blog, a gente também precisa que seja uma conta, falando agora de conta de anúncio, nova. Então essa conta de anúncio, ela precisa ser nova, porque todo esse conjunto de coisas é o que a gente vai considerar um novo negócio que pode ser mensurado. Então pensando, bom, esse business não existia, ele entrou em novos negócios, a gente vai fazer um acompanhamento do momento que ele entrou no Google até o momento que ele evoluiu no tempo que ele ficou no nosso atendimento, e por isso que precisa ser tudo novo. Então, essa é uma especificação aqui que a gente tem dentro desse programa de atendimento. Então, quando a gente olha para esses critérios que a gente tem para abraçar os projetos, muitas vezes eu falo para vocês, pessoal, eu preciso fazer um filtro, eu preciso mandar aqui para avaliação do nosso time para ver se é elegível ou não. E esse é um dos critérios de avaliação. Pode falar, Davi, por favor. Oi, Melissa. Só para complementar sua informação, que eu fiquei com uma dúvida. Claro. No caso, então, não precisa ter um CNPJ novo? É isso? Ou precisa ser um CNPJ novo? Boa. O CNPJ, ele não precisa ser novo, tá? Se o site for novo, não tem problema. O que a gente vai fazer relacionado a esse CNPJ é aí falando mais de um perfil de pagamento. Então, se já existe um perfil de pagamento naquele CNPJ, a gente pode transicionar esse CNPJ para a linha de crédito, por exemplo. Mas não, para ser considerado um novo negócio, não precisa ser necessariamente um CNPJ novo. Muito obrigado Tá bom? mesmo. Vamos saber disso. Eu pensei que era obrigatório ser um CNPJ novo, inclusive. Não precisa. Se você tiver 5 sites diferentes, 5 projetos diferentes dentro do seu mesmo CNPJ, a gente vai considerar cada um como uma companhia, como uma empresa que a gente vai trabalhar aqui dentro. Isso é perfeito. Vai ser ótimo na hora de escalar aqui. Obrigado. Boa. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Boa. Então, esses são as partes de elegibilidade que a gente chama, né? Então, eu vou, basicamente, toda vez que eu entro em contato com um de vocês para avaliar, e acho que um ponto super importante, até dando um passo para trás, quando a gente fala do programa de novos negócios, de fato, a gente expandiu no mercado a ideia desse programa como um programa de linha de crédito. E eu sei que esse é um dos nossos maiores benefícios, mas é um apelo que eu faço aqui para vocês agora, o nosso programa não é sobre linha de crédito, tá? É um baita benefício. Eu sei como é valioso para vocês, pensando mesmo na flexibilidade, na fluidez da operação. E é por isso que o nosso time é um dos únicos do Google que consegue efetivamente ajudar, então, numa linha de frente, a fazer a solicitação desse tipo de benefício aqui dentro. Mas esse é só um dos nossos muitos benefícios. Então, para mim, hoje, se eu pudesse falar para vocês como eu enxergo o maior benefício do nosso programa, é justamente a gente ter, por exemplo, um gerente de contas que vai poder acompanhá-los estrategicamente do momento zero até o momento que vocês escalam ali nesse tempo de atendimento, ficam com a gente, que é de 6 a 8 meses, mais ou menos, de acompanhamento. Então, por que eu falo isso? Hoje, um volume muito grande de clientes que estão no nosso time de atendimento, eles estão vindo de Meta, por exemplo. Então, estão migrando. A gente nunca investiu em Google antes, a gente está vindo de Meta, operação madura, investimento alto. Só que é muito diferente. As duas plataformas, elas funcionam de formas muito diferentes. Então, para mim, quando eu olho para o nosso suporte, eu acho que é muito valioso vocês poderem contar com uma pessoa que é especialista aqui do nosso time, que vai poder direcioná-los falando, olha, o que a gente tem de tendência de formato é isso, o que funciona bem para o segmento de vocês é isso. A cada 2 semanas, a cada semana, bater um papo com o nosso time, entender o que consegue fazer. Então, assim, a gente consegue fazer isso, consegue dar um dos suportes também mais próximos aqui dessa vertical aqui da parte de anúncios do Google, que também é muito difícil você ter um atendimento tão próximo por conta da dimensão mesmo do número de clientes que o Google tem. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, isso é um baita benefício, vocês poderem, obviamente, usufruir da parte de ter uma linha de crédito para flexibilizar. A gente tem conseguido liberar, acho que para quase todos vocês, talvez para todos, o nosso valor mais alto de 300 mil de linha de crédito. Então, assim, é um baita benefício. Então, eu acho que um ponto super importante para a gente saber não é só sobre isso, e a gente precisa muito que seja uma via de mão dupla, pensando muito a gente precisa que vocês sejam responsivos, que vocês tragam mesmo, que quando a gente consiga, por exemplo, essa liberação da linha de crédito, que as campanhas elas rodem
o mais breve possível, porque a gente também tem as nossas demandas aqui de dar o retorno para o nosso time e falar, ó, time de crédito, a gente liberou X linhas de crédito aqui, né? Eles, obviamente, fazem toda essa liberação, toda a checagem da empresa para fazer a liberação, mas é sempre uma solicitação nossa. Então, a gente acaba prestando contas também, vendo o que a gente tem aqui de liberação, da maturidade dos players, o quanto tem sido utilizado, se de fato a linha foi liberada, mas não tem uso. Então, a gente precisa muito dessa atividade mesmo na linha. E é por isso que eu faço tanto esse push do tipo, ó, pessoal, vai começar a operação, a gente consegue puxar o gerente de conta, vamos fazer. Só que um ponto super importante a gente não tem um time muito grande de gerentes de conta. Então, esse gerente, ele só vem para esse atendimento efetivo, uma vez que demanda bastante do tempo dele, quando vocês começam a escalar um pouco mais. Então, a operação começa a ficar mais madura, as campanhas vão sendo criadas, a gente começa a pensar numa estratégia um pouco mais robusta. Então, isso que é super importante. Até esse momento, a gente consegue sim tirar algumas dúvidas, a gente consegue dar algumas orientações mais gerais, mas essa parte um pouco mais de acompanhamento efetivo, a gente precisa que aconteça no momento de maior maturidade das campanhas. Então, esse é um ponto super importante. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Pode falar, por favor. Melissa, eu não sei se é contigo, se você tem esse conhecimento, mas o que acontece? Eu fiquei sabendo de um programa do Google focado na rede de display que você paga por resultado. DV? A parte mais de DV? Isso, é Google Display, para aparecer Boa. no display. Porque o que acontece? Só para poder te ilustrar. Claro. As operações, tanto minha quanto de vários publishers, está sendo muito impactada com essa migração do Google para campanhas mais automatizadas. Então, o search está exigindo um CPC mais alto, está meio travado, não está tendo a entrega que a gente necessita. Uhum. Em paralelo a isso, a gente está rodando PMax, geração de demanda, rede de display. E na rede de display em específico, uma grande dor até a gente conseguir dar um match entre o anúncio, aparecer no local certo e dar um match com o anunciante para poder entregar a melhor jornada, o melhor resultado para todo o ecossistema, a gente acaba perdendo muita verba de mídia. Tá. E eu fiquei sabendo desse programa que é focado na rede de display que você paga por lead, digamos assim. Você tem algum conhecimento com relação a isso? Se é possível aplicar isso nas contas? Porque se fosse possível a gente pagar por fluxo, por exemplo, que é a meta de conversão, que seria a pessoa navegar pelo conteúdo, a gente conseguiria otimizar e escalar nossas operações mais rápido, entendeu? E seria bom para todo o ecossistema, sabe? Claro. Davi, vou fazer o seguinte. Eu acho que nesse momento dessa conversa, o ponto é a gente falar de uma forma um pouco mais generalista do que descer para a estratégia de formato. O que eu posso fazer a gente pode marcar um segundo momento para a gente falar especificamente de estratégia. E aí eu posso, inclusive, convidar um dos nossos especialistas aqui falando da parte de mais de performance, de mão na massa, para a gente falar sobre isso. Eu acho que como o primeiro ponto aqui é mais interessante que a gente cubra só essa parte mais inicial do programa de novos negócios, eu prefiro a gente pode fazer isso até na semana que vem, se for o caso. Cocado, você me fala o que você acha mais interessante aí para a gente conciliar. Mas aí eu acho que é mais interessante a gente ter um tempo um pouco maior e falando um pouco mais focado em estratégia, pode ser? Com toda certeza. Até peço perdão por ter fugido um pouco do assunto, Imagina, porque de realmente jeito a gente tem que nenhum. expor a nossa dor para ter um crescimento mútuo, né? Com certeza, na verdade, eu acho ótimo. A gente pode, inclusive, fazer até um preparo. Aí você poderia me ajudar, Cocado, por favor, reunindo as principais dúvidas e dores, assim, e a gente traz um material mais focado nas dúvidas de vocês, para a gente ser mais assertivo, inclusive. Acho que pode fazer mais sentido. Perfeito, já podemos deixar, inclusive, marcado para a próxima quarta, pode ser? Boa, eu vou ver só com como eu quero trazer mais uma pessoa, eu vou ver se funciona essa agenda desse mesmo horário e dia da semana, e funcionando a gente já confirma aí para a semana que vem, Perfeito, tá Melissa. bom? Uma dúvida que acabou Claro. ficando, né? Dentro do processo de acompanhamento que você citou, ele vai, então, só para deixar claro essa parte para mim aqui, desde a Tá. parte ali de configurações mais básicas, de todas a rede de pesquisa, display, PMax, geração de demanda, então tudo abrange esse acompanhamento, né? Até mesmo lá com a criação de conversão, tag manager e tudo, né? Seria isso. Isso, exatamente. Ah, perfeito. Obrigado. Tá?
Boa, imagina. Então, só para ilustrar de forma mais prática, então eu recebo de vocês qual é o site que vocês estão operando. Eu mando esse site para o filtro aqui da nossa elegibilidade para falar se é elegível ou não para o nosso atendimento. Feito isso, eu mando aquele e-mail, que é um e-mail bem padrão, mandando para vocês todas as informações que eu preciso com relação à empresa, para poder fazer o estudo da linha de crédito e a criação das contas de campanha. Então, eu passo todas essas informações por e-mail. Quando vocês me mandam esse e-mail, a gente tem um time de preparação de conta que faz duas coisas em paralelo. Uma é colocar ali um filtro de quais são, checagem da empresa, né, mesmo, entendendo se é elegível para liberação da linha de crédito, mais criação das contas de anúncio e da MCC. E aí, feito isso, a gente já consegue futuramente passar para vocês essa aprovação. Então, ó, pessoal, deu tudo certo, a gente está com tudo pronto para seguir e começar a criação das campanhas. A única coisa que a gente faz, na maioria das vezes, quando a campanha já está pronta ali para subir, a gente faz um call com o nosso time de tagueamento. E aí, o que que eles fazem? Meio que um escaneamento para ver se todas as tags estão no lugar, se está tudo certo, se a gente não vai ter nenhum problema para mapear aquela campanha futuramente. Então, em linhas gerais, o processo ele acontece nessa linha do tempo, digamos assim. Pode falar, Sérgio, por favor. Oi, Melissa, tudo bem? Bem? Prazer. Quais são as garantias que o Google, já que disponibiliza esse valor relativamente alto, a meu ver, Sim. quais são as garantias que ele pede para que você possa ter essa Boa. linha de crédito? Excelente pergunta, Sérgio. Era o meu próximo ponto, inclusive. Vou fazer, inclusive, esse gancho agora. É muito, na verdade, a gente, quando entra com essa solicitação, normalmente a gente só pede quando vem casos de indicação, né? Então, o programa de novos negócios, ele é muito movido à indicação. Então, no caso, todos vocês têm chegado pelo Cocado, então a gente conversa sobre, tá, então conhece, é uma pessoa que tem uma operação séria, tal. Então, esse é o primeiro filtro que a gente faz aqui, o contato do time de novos negócios. Do lado do Google, pensando na parte de compliance e liberação de crédito, eles fazem uma checagem da empresa. Então, eles nem falam pra gente quais são todas as informações, mas o único critério básico que eles pedem pra gente é que a empresa exista há pelo menos um ano. Então, o CNPJ ele tem que existir há pelo menos um ano, para que eles considerem fazer a checagem do crédito. Então, todas as avaliações, além disso, tanto que vocês vão ver, quando eu mando para vocês um e-mail pedindo as informações, eu vou pedir CNPJ, endereço, nome. Então, são informações muito básicas, de documentação só o CNPJ e de pré-requisito básico somente que a empresa exista há pelo menos um ano. Então, do que a gente tem acesso dos critérios são esses, e aí o resto é toda a responsabilidade e os critérios mais confidenciais do time de crédito mesmo. Tá Tá? bom, obrigado, Melissa. Imagina. Pode falar, Rafael, por favor. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ou tá muito baixo? Não, tô ouvindo bem. Ah, beleza. Então, eu tô no impasse. Eu preciso de um norte, assim, porque eu tenho CNPJ em sociedade e a gente está dividindo alguns sites, então eu já tenho um site com histórico de compra de mídia, enfim. E eu queria passar esse site para um CNPJ novo. Só que o que está pegando é que esse CNPJ novo não tem um ano. Eu queria saber se eu conseguiria, tipo, como se fosse uma indicação ou um aval do meu sócio do CNPJ antigo, para que eu pudesse conseguir o CNPJ a linha de crédito nesse CNPJ novo. Deixa eu tentar reformular aqui. Eu tenho um CNPJ antigo com um domínio, a gente já usa ele há uns 2 anos, 3 anos, e a gente Perfeito. está abrindo os sites, a gente está dividindo os domínios, os sites, os projetos, e eu abri um CNPJ novo por conta. Só que esse CNPJ novo eu tenho, sei lá, 2 meses, e eu não consigo solicitar a linha de crédito. Aí minha pergunta os meus sócios, né, esse CNPJ antigo, ele consegue ser tipo um fiador para esse CNPJ novo? E 2, vocês avaliando o domínio, o tempo de domínio, os custos que já tivemos com o Edge, facilitaria eu ter a aprovação da linha de crédito nesse CNPJ novo? Não sei se eu fui claro, mas qualquer coisa eu repito de novo. Não, pois sim. Me fala se eu vou responder seus 2 pontos. Mas, primeiro de tudo, a gente tem um formato onde, quando a empresa não tem um ano,
a gente consegue algumas. Eles conseguem fazer algumas alternativas para a gente conseguir essa linha de crédito, que é depósito de segurança, e aí eu acho que costuma ser 2 ou 3 vezes o valor da linha de crédito, não lembro agora. Eles conseguem ter uma empresa garantidora, e aí pode ser um caso que você se aplique. Aí a gente pode abrir uma solicitação para avaliação dessa empresa garantidora, e tentar, não tem problema nenhum, tá? Eu posso te ajudar com isso sem problema. E aí, pessoal, fica essa possibilidade em aberto também. Tende a não ser o melhor formato, até porque eles são bem criteriosos quando tem uma empresa garantidora, mas é sempre uma possibilidade. Então, quem tiver interesse nesse outro formato pode me falar também pra gente, testar e mandar para o time avaliar, não é um problema. Sobre o site, a gente consegue eu posso olhar o teu site, eu posso submetê-lo para essa avaliação para ver se é elegível ou não. Mas o grande problema é, se ele já tiver investimentos atrelados e direcionamento de tráfego vindo de Google Ads, isso é um problema, porque eu não consigo puxá-lo para o meu atendimento para te ajudar, porque ele vai ser caracterizado como um não novo negócio. Mas tem um porém. Caso você tenha um site novo, uma operação nova, para trazer para novos negócios, é como se o benefício da tua linha de crédito que vai vir desse site que você vai trazer para a gente atender, ele se estendesse para tua operação antiga. Por que que eu falo isso? Porque quando você tiver a tua linha de crédito, você pode jogar dentro da MCC, que está atrelada à linha de crédito, as tuas outras operações, entendeu? Então, isso é uma possibilidade também. Só que eu não consigo atender a tua conta que já tem um investimento prévio e campanhas rodando. Então, isso é um critério de inelegibilidade pra gente. Me fala se eu respondi suas perguntas, Rafael, por favor. Não, respondeu sim, obrigado. Respondeu sim. Boa, imagina. Pode falar, Caio. Oi, Melissa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida nessa questão da inegibilidade, Tá, pode falar. que eu criei uma conta recentemente, eu inclusive entrei em contato com você, Tá, o site foi aprovado, mas a gente ainda não continuou a conversa, tá. só que nesse meio tempo eu criei uma campanha para esse site. Rodou muito pouco, gastou bem pouco ali. Nesse caso, o site continua elegível? Quando a Continuar o gente processo? Quando você me mandou e eu te retornei falando que o site estava elegível, você não tinha criado a campanha ainda. Não tinha. Tá, então muito provavelmente tá tudo certo, tá? Eu posso até conferir de novo, mas a grande questão é, eu preciso ter puxado o teu site para o meu atendimento, é meio que ter deixado ali uma marquinha puxada aqui para o meu book de atendimento, para considerar que, beleza, agora tá coberto, a gente consegue dar sequência. Então, eu te confirmo, Caio, se tá tudo certo, mas dificilmente vai ter dado algum problema, tá? Se eu já tinha te mandado falando que estava elegível, tá tudo certo. A gente consegue só seguir os próximos passos a partir daí, Tá, fechou. tá bom? Obrigado, viu? Imagina. Pode falar, Ana, por favor. Oi, Melissa, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Olha só, hoje eu trabalho com o meu subdomínio, tá? Tá. O domínio principal, ele praticamente não recebeu tráfego. Ele Tá. poderia entrar como elegível? Poderia, eu entendo que sim, eu só preciso olhar. A gente tem sempre que passar tanto pelo critério do nosso sistema, quanto eu preciso dar uma olhadinha para ver o que contabilizou ali ou não. Tá. Porque dependendo do investimento, sei lá, se for um investimento de 50 centavos, um investimento de R$ 50 num período longo de tempo, a plataforma ela meio que releva. Uhum. E se fizer bastante tempo, acho que 6 meses desde esse último investimento, também ela releva. Uhum. Então, eu só preciso ter certeza, me manda depois, por favor, que aí eu já faço essa avaliação formal, para não te passar uma informação errada. Tá, joia. Obrigada. Imagina. Pode falar, Léo. Melissa, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo certo. Um dos meus sites já foram aprovados contigo, né? Já está aprovado, Legal. tudinho. Uma dúvida, quando é que tu mandaria o e-mail para preencher, né? E, tipo, eu acabei de comprar outro site, ele tá todo em branco, né? Na verdade, Tá. comprar não, né? Eu recebi ele tá todo em branco, eu posso colocar ele também para aprovar? Pode sim. Quantos sites você quiser, a gente consegue puxar e avaliar. Se forem sites que estiverem prontos, Certo. para começar a campanha, a gente consegue sim puxar e fazer a viabilidade aqui do atendimento, sim. Ok, obrigado.
tá? Sobre o prazo do e-mail, Léo. Primeiro, Isso. desculpa. Tudo bem. Inclusive, pessoal, eu estendo aqui esse pedido de desculpa para todos vocês que eu não tinha respondido ainda por mensagem. Só abrindo aqui, a gente tem uma demanda gigantesca. Então, hoje no Google, olhando para Publisher, eu sei que vocês têm uma ideia da dimensão do tamanho desse segmento, mas sou eu e o Caio, que é meu par. Então, somos duas pessoas no time de novos negócios olhando para todo o universo de publishers. Então, é uma demanda muito grande. Eu faço de tudo para tentar, pelo menos ali toda semana, responder todo o WhatsApp, zerar todas essas demandas, mas é bem difícil. Então, se eventualmente eu demorar, tomar mais tempo do que o normal para responder, desculpa mesmo, mas não estou despriorizando nenhuma das demandas de vocês, mas é só que a gente tem muita, muita, muita coisa acontecendo. Mas eu prometo que semanalmente, pelo menos, eu vou zerar aí todas as pendências que eu tiver com cada um de vocês. E, Léo, pode deixar, eu vou olhar tua demanda assim que a gente sair do call, tá bom? Obrigadão, valeu. Obrigado. Imagina. Pode falar, Davi, por favor. Oi, Melissa, anotei aqui, nem estou entendendo a letra, mas vamos lá. Primeira dúvida, sobre a parte de faturamento. Por exemplo, eu consegui aprovar a linha de crédito contigo, subi as primeiras campanhas na semana passada e estou Legal. otimizando, né, com as campanhas iniciais e tudo mais, Uhum. com investimento mínimo por enquanto para escalar, né? Tá. Daí, beleza, aí eu vou investir, né, o mês de março, aí, tipo, 10 dias aí eu pago o boleto, né, isso em abril. Essa é a primeira dúvida, sobre a questão do faturamento. Você investe o mês inteiro, certo? Daí, depois ele fecha o mês, por exemplo, 30 de março, aí depois, 10 dias eu pago o boleto, né? Isso, o vencimento é sempre para 30 dias. Então você começa, eu acho que o vencimento de todos é sempre. Começa dia 1 e eu acho que no dia 30 o vencimento. Tipo assim, eu invisto o mês de março inteirinho, aí fechou 30 de março, aí eu vou pagar 30 de abril? Isso. Nossa, melhor ainda. É sempre vencimento 30 dias fora mês, tá? Beleza. Segunda dúvida. Beleza, provou o crédito, subi as campanhas iniciais, estou investindo um pouco ainda. Entretanto, Gente, desculpa, Davi, desculpa te interromper, é só que eu vou perder a minha sala aqui. Deixa eu procurar uma outra, eu já conecto aqui de novo, vontade. tá? Tá bom. Só um minutinho, pessoal, peraí. Pessoal, deixa eu colocar, a gente recebeu o crédito do Google e, na prática, o que aconteceu é que um cara ligou para a gente e colocou o crédito na MCC, certo? E ele falou, cara, se você tiver outro projeto, é só você mandar um e-mail para aquele e-mail dele e qual é o ID da conta, e você coloca essa nova conta debaixo da MCC e o crédito vai ser colocado lá. Vai ser dividido, é óbvio. Se tiver 300 mil lá de crédito e 10 sites, esses 300 mil vai ficar para os 10 sites. Mas, por exemplo, a gente que está no começo só tinha 2 sites, a gente colocou o terceiro site lá e ele está com crédito também. Outra Então, coisa, se você tem outro site, você faz um projeto novo, que é a exigência dela, qualquer projeto novo, coloca na MCC e pega os seus outros sites e joga para debaixo da MCC. E trabalha o seu site. Eu vi gente aí que falou, pô, mas eu tenho site já que está rodando, não é um site novo. Não se preocupa com isso. Na hora que sair o negócio, você joga o seu site para a conta do site para dentro da MCC e aprova o crédito para o site antigo também. Entendeu? Então, Autotec, é exatamente isso que eu ia perguntar posteriormente para ela, mas aí surgiu mais uma dúvida. Por exemplo, tá lá embaixo do guarda-chuva da MCC, né? Aí você cadastra lá. E se der um piripaque na conta, tomar uma suspensão, alguma coisa, pode cair todas as contas do MCC ou não tem nada a ver? É bom perguntar para ela. Porque o que acontece? Eu ia perguntar justamente isso, porque nessa conta nova que eu tenho crédito, estou investindo um pouquinho porque eu estou otimizando. Só que na outra eu já estou investindo o quê? Quase 500, 600 reais por dia e eu estou tirando do meu bolso, entendeu? Aham. Desde que esteja ali dentro do mesmo CNPJ, tá? Então, isso facilita bastante a migração. Então, aí é só ir lá e fazer
a conexão para essa linha de crédito, né? Se eu não me engano. É. Bom, a Melissa entrou aqui novamente, ela vai estar podendo falar mais a respeito, tá? Voltei, gente. Desculpa, a empresa é grande, mas é uma concorrência por sala que eu vou falar para vocês, viu? Vamos lá. Davi, você estava falando, desculpa te cortar. Imagina. Então, surgiram várias dúvidas, porque, por exemplo, como eu estava falando, nessa conta que foi aprovada a linha de crédito, a princípio a gente está investindo um pouco porque está otimizando as campanhas ainda, criando os públicos, beleza. Só que eu tenho uma outra conta, numa outra MCC, com outro CNPJ, e eu já estou investindo tipo 500 a R$1.000 por dia, entendeu? E eu estou pagando no cartão de crédito, boleto ali, diariamente eu coloco 2.000 a cada 3 dias, por exemplo. E daí eu queria saber, é possível colocar essa conta que eu estou investindo um valor mais alto dentro dessa MCC, mesmo ela sendo de outro CNPJ? Sim, é possível. Aí surgiu outra dúvida. Por exemplo, aí tem o terceiro projeto, esse outro projeto está bem no começo também. Aí eu poderia fazer a mesma coisa, se isso for possível, né? Mas, por exemplo, se tiver problema de algum piripaque de suspensão de conta em alguma dessas contas, cai todo o MCC, todas as contas para a operação? Você sabe dizer como é que funciona isso? Boa, vamos lá. Primeiro ponto, todas as contas que vocês tiverem, caso vocês mudem o formato de pagamento, mudem a MCC, coloquem de baixo, né? Então vai ficar uma MCC dentro da outra ali, vocês podem atrelar a linha de crédito que vocês tiverem. Um ponto super importante, é muito, muito importante que vocês me falem quando vocês fizerem isso. Por quê? Eu vou tentar puxar sempre o atendimento das contas que vocês fizerem esse movimento. Eu vou precisar mapear essas contas. Então, os projetos que eu tocar junto com vocês, então toda essa criação de linha de crédito, trazendo vocês para dentro de novos negócios, é muito importante que eu tenha muita ciência do que vocês estão fazendo. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, alguma suspensão, e aí a gente vai entrar, acho que suspensão é um ponto super importante para eu trazer para vocês também. Eu preciso estar ciente para saber como ajudá-los ou pelo menos direcioná-los. Então, sempre que vocês fizerem qualquer movimentação, conexão, junção de MCC, mudança de perfil de pagamento, só me sinalizem, que aí eu preciso pelo menos ter isso mapeado. Então, acho que era isso, né? Que você me perguntou, Davi, só respondendo a sua dúvida. Isso, então é possível conectar. Essa parte de suspensão, vocês também, pelo visto, dão um suporte com relação a isso, né? Vou entrar nesse capítulo na sequência. Beleza. A última dúvida. Por exemplo, essa conta que eu já estou rodando, que eu estou investindo bastante, eu estou colocando dinheiro antecipado. Daí, tipo assim, eu tenho que esgotar o saldo para sim transferir, porque senão fica aquele dinheiro lá para você sacar depois, ou tipo, tem que zerar, não é? É isso que vai acontecer. Ou você gasta esse valor, ou ele vai ficar lá para você tirar depois. Entendi. Tá bom? Obrigado, Melissa. Imagina. Antes da gente entrar nessa parte de suspensão, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida dos outros pontos que a gente falou até aqui? Não? Boa. Então, vamos lá. Acho que esse agora é o tema mais complexo de todos que a gente tem aqui do lado de Google como um todo, Google Anúncios e Google Novos Negócios. Então, o que acontece? Cada vez mais o Google ele tem aumentado os critérios de segurança, de triagem, de análise das informações. Então, enquanto por um lado a gente sabe da qualidade da nossa audiência, então da qualidade, da assertividade que a gente tem da audiência das nossas plataformas, a gente sabe como é difícil, como tem sido difícil passar por política de anúncio, por verificação de anunciante, por verificação de perfil pagador. Então, assim, não é uma dor exclusiva de vocês e muito menos do segmento de vocês. Isso tem sido uma questão para o ecossistema do Google como um todo, por questão mesmo de segurança. Então, tem muitos entrantes, já tiveram muitos entrantes que foram muito ruins para a aderência das nossas ferramentas. E o Google ele preza muito pela segurança de quem anuncia e de quem é impactado por todas as nossas plataformas. Então, acho que esse é um ponto muito importante para trazer para vocês. O que eu, Melissa, consigo pessoalmente fazer para ajudá-los? Eu já conversei com alguns de vocês que trouxeram essas dores para mim sobre suspensão. A suspensão, a gente não tem nenhum poder direto, então não é a Melissa que vai conseguir apertar um botão e falar reverter suspensão. Isso a gente não consegue fazer em hipótese alguma.
E muito menos, e aí eu acho que é uma das questões mais complicadas, a gente não tem acesso. Então, o mesmo acesso que vocês têm quando aparece a política de circumventing systems, talvez seja uma das mais comuns que a gente tem para o segmento de vocês, as mesmas especificações que vocês têm sobre o que quer dizer esse tipo de suspensão são as que eu tenho. A gente não consegue ver nenhum critério específico que o Google utiliza para fazer esse tipo de suspensão. E por quê? Porque existe uma confidencialidade para que ninguém se molde, né? Então, para que bad players se moldem a driblar aquele tipo de política. Então, o que eu consigo pessoalmente fazer? Quando tem esse tipo de problema, eu consigo fazer o processo que a gente chama de escalação. Então, acho que alguns de vocês que já tiveram esse tipo de problema já ouviram essa orientação do meu lado. Então, caso a conta seja suspensa, qual que é a primeira medida que tem que ser tomada? O apelo. Então, vocês precisam justificar o porquê. Então, existe aquela bandeira e vocês vão usar aquele momento para se defender daquela bandeira que o Google levantou. Enviada essa primeira defesa, muitas vezes a conta volta, quando é um problema mais simples. Quando não é um problema simples, eles têm uma devolutiva. Não, ainda não é isso, o Google continua achando que você está com práticas inaceitáveis de negócio, e vocês vão fazer uma segunda rodada de defesa. Caso vocês não tenham feito 2 rodadas de defesa para a recuperação da conta, eu não consigo fazer nada. Depois dessas 2 rodadas de defesa, eu consigo, do meu lado, fazer o processo que eles chamam de escalação. Escalação nada mais é do que eu levantar minha mão para o time de política e falar: pessoal, estou com um cliente que está tentando fazer a defesa das contas, é um cliente meu, eu estou alegando que ele tem uma operação segura e eu gostaria que vocês, com prioridade, revisitassem esse apelo que ele fez. Então, do meu lado, é isso que eu consigo ativamente fazer, pedir prioridade para análise da contestação de vocês. Fora isso, ou quando o sistema ele nega esse tipo de demanda, a gente não consegue fazer nada. E isso é uma coisa que, assim, infelizmente a gente não consegue fazer nada. É uma das maiores dores dos nossos clientes, porque a parte de política é o que de fato segura qualquer operação. E aí, entrando no que o Davi trouxe para a gente, se for um problema, tiver tudo na mesma MCC, uma conta é suspensa, todas são suspensas? Depende. Existe sim um efeito dominó dependendo do tipo de política. Por quê? Porque o Google ele faz meio que um escaneamento de tudo que está atrelado. Então, caso ele enxergue aquela operação como uma operação de bad player ou como uma operação que não está seguindo as políticas, ele vai ter um olhar mais rigoroso para entender todas as outras e pode sim acontecer de derrubar as outras contas também. É regra? Não. Principalmente quando a conta tem... ele consegue ver que existe uma insistência para defender aquela operação. Então, assim, não é que vocês estão suspendendo e criando outra, suspende e cria outra. Porque se isso acontecer, aí é efeito dominó 100%, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês não façam isso. Não criem novas contas sem defenderem pelo menos 2 a 3 vezes a conta que está suspensa. Porque quando você defende, o Google analisa vocês como um player que quer, de fato, ter uma operação segura, real, original, ali de acordo com o que ele precisa. Caso a conta caia, vocês criem outra, caia, criem outra, dificilmente a operação de vocês vai ficar de pé, porque ele vai identificar como fraude. Então, só para trazer esse insight para vocês e para falar do meu lado, o que eu consigo ativamente ajudá-los. Fora isso, gente, infelizmente, a gente não tem nenhum poder de influência no time de políticas do Google, tá? Pode falar, Léo, por favor. Eu tenho várias contas aqui, né? MCC, mas quando eu começar com essa linha de crédito, é como se fosse zerado, né? É do zero, né? A linha de crédito... Eu vou ter uma conta nova, vou ter tudo novo. Nessa daí morreu, né? Isso, para que a gente consiga cobrir um atendimento, as contas precisam ser as contas novas. Certo, perfeito. Tá bom. E eu queria ver depois, se puder, né, me ajudar também. Eu tô tentando validar, né, meu endereço. Aí ele pediu de 3 a 5 dias. Quando foi hoje que eu fui olhar, ele estava pedindo o endereço de novo lá. Tá. Tem que esperar mesmo ou ele fica pedindo? Se ele estiver só pedindo, não estiver sinalizando nada do tipo, incorreto,
ou tempo para análise, ou dado negado, pode mandar de novo. Mandei de novo. Mas, de qualquer forma, eu vou pegar a linha de crédito, né? Nem estou usando, eu vou esperar. Tá Vou bom, mandar, viu? Obrigado. perfeito, imagina. Pode falar, Wilson. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Prazer em conhecê-la e obrigado por ter nos respondido também pelo WhatsApp também. imagina. Só queria com referente a essas suspensões que dá, que antigamente você conseguia fazer, que nem eu mesmo, iniciei esse processo de contestação e consegui recuperar, acho que mais de 30 contas, né, que está suspensa, né? Mas isso quando você conseguiria, quando você mexia, né, fazer as correções, por exemplo, nos site links, nos anúncios, que pode ter alguma outra palavra que pode estar divergindo contra as políticas do Google. Hoje, uma vez que suspende, você não consegue mais mexer nas campanhas. Uhum. E no caso, como que a gente contestaria? Então, tem dois tipos de bloqueio diferentes. Então, a gente pode ter suspensão de anúncio, e aí suspensão de anúncio é muito diferente. A suspensão de anúncio você consegue reconfigurar tudo, que é uma suspensão pontual nas campanhas. Ou tem a suspensão da conta. A diferença se o Google está dizendo que tem coisas erradas só com a forma que você está se comunicando, e aí ele meio que dá a oportunidade de você ajustar seus criativos, sejam eles de texto, sejam eles de imagem, ou se ele está entendendo que a sua operação ela é errada, ela está funcionando de uma forma que não deveria. Então, assim, são duas coisas diferentes. Quando a suspensão é da conta, ele não deixa você mexer em nada, e no canto direito da tela, junto com essa sinalização de que a conta está suspensa, você vai scrollar até o final da tela e vai aparecer o envio dessa contestação. Então, o padrão é aparecer isso. Eu não sei se aconteceu alguma coisa diferente na tua página do Google Ads. Se for o caso, você pode me mandar um print para eu dar uma olhada. Mas o padrão normal é acontecer isso. É aparecer nesse canto direito a suspensão, o motivo dela, uma explicação padrão e lá embaixo o espaço para envio de contestação. Não, o envio assim, tem. Tá. Mas se eu quiser, por exemplo, vamos supor lá que eu coloquei uma marca registrada que era proibida aí no caso, Tá. E como que eu vou, por exemplo, tirar essa palavra fora dos anúncios ou mesmo do site links ou... Normalmente o que acontece é você apagar a campanha, né? Mas eu acho que não está permitindo nem pagar a campanha, né? Quando você for fazer isso, Wilson, se aparecer essa tela, porque não é o comum, assim, a visualização da plataforma ela tem que permitir, pelo menos, deletar essa campanha depois que você submete esse apelo. Tá? É sempre na hora de salvar que ela não salva. Entendi. Se você quiser me mandar, aí o que vai acontecer, muito provavelmente, você vai ter que submeter um ticket para o time analisar, identificar se é um bug ou mostrar mesmo o que está acontecendo, qual que é o motivo para isso não estar acontecendo. Tá, ok. Obrigado. Tá? Porque, de fato, não é o padrão, tá? Pode falar, Cocada, por favor. Melissa, eu sei quanto você deve estar, realmente, nem você mesmo colocou, cheia de mensagens para responder o pessoal, né? Então, querendo trazer aqui alguns pontos também para te ajudar nesse processo aí, né? E esse é o grande intuito aqui também, né? De até mesmo agilizar para o pessoal, né? Mas o que pode e o que não pode exatamente, Melissa, mais para assim, olha, para o pessoal, até mesmo eu poder orientar aqui de alguma forma também, né? Para chegar para você de uma forma mais facilitada para você já. Então, o que realmente não passaria e o que realmente aqui está tranquilo, dá para seguir, mas o que esse ponto aqui, então, já facilitaria para você que eu já faria esse filtro, inclusive, né? Tá, pensando em comunicação, você diz que o que faz uma conta ser suspensa? Não no sentido da suspensão, né? É mais do início do processo ainda, né? Para iniciar, junto com você, o pedido da linha de crédito. Boa. Então, falando do padrão ali, então, o que a gente precisa então, um site novo, uma empresa com CNPJ que existe ali há 12 meses, pelo menos, há um ano, uma conta nova de anúncios
e as informações respondidas no e-mail para que a gente possa submeter todos esses dados ali junto ao time de crédito e preparação de contas. As especificações práticas, elas são tão simples quanto essas, mas falando em operacionalizar mesmo ali tudo, a gente precisa mesmo que seja uma operação que esteja pronta para começar. Então, uma operação que ela esteja com todo o conteúdo muito bem elaborado, para que a gente possa trazer esse tráfego para as plataformas, para os sites e blogs, que exista uma responsividade ali da pessoa que vai fazer toda a gestão da plataforma do Ads. Então, em linhas gerais, acho que é mais isso. Entendi. E um outro ponto também, no outro extremo, né? Conseguiu-se, então, a linha de crédito, você está lá começando, teve todo esse um acompanhamento na escala, né? Na escala, nem foi colocado, e até aconteceu aqui com a gente também, com praticamente todos os alunos, né? Foi liberado o máximo da linha de crédito nesse momento, né? Porém, a pergunta aqui na escala, batendo ou chegando próximo desse valor, quais as possibilidades de aumento? Porque a gente já tem outras contas que já aumentaram, né? Então, mas nesse caso agora aqui, como que funciona essa parte de aumento dessa linha? Boa. A gente consegue também, do nosso lado, fazer a solicitação para aumento da linha, e ela vai estar muito ligada ao quanto essa linha tem consumido do valor total, o quanto essa empresa tem realizado os pagamentos mesmo nas datas corretas, então é meio que um índice de confiança da conta e de maturidade. Antes a gente tinha até uma expansão automática da linha, então de clientes que passava ali 2 meses gastando o teto, a linha ela era expandida automaticamente. Hoje a gente faz essas solicitações manualmente, é uma coisa que eu consigo fazer do meu lado também, de acordo com as demandas das MCCs. Tá? Então a gente tem valores de linha de literalmente milhões, mas vai dependendo aí, obviamente, da operação e de como funciona ali aquela empresa e as campanhas que são anunciadas aí. Certo. Então, bater o teto, antes de bater teto, claro, né? Já mandaria uma mensagem para você, socorro, Melissa. Isso. E aí existe essa avaliação de novo, né? Dependendo do número, né, do aumento da conta, existe uma reavaliação do time de crédito para ver se esse novo limite faz sentido. Perfeito. Obrigado. Pessoal, mais algum ponto? Alguém estava com a mão levantada, não? Não? Pode falar, Davi. Então, você comentou no começo que agora você trabalha no time especificamente de publishers. E assim, eu passei a trabalhar como publisher com a The Manager agora recente. Eu sempre trabalhei com AdSense e foi colocado um paradigma, quando eu trabalhava com AdSense, que o Google via arbitragem de tráfego com maus olhos. Pelo visto, para ter esse formato com teto de gasto do crédito, de investimento no crédito, possivelmente essa visão mudou. Daí eu queria algo empírico da sua parte no que se relaciona ao trabalho dos publishers. Eles são bem vistos com bons olhos atualmente? Como está isso? Bom, você quer falar alguma coisa antes, Luciano? Só antes de eu responder o Davi? Tá na muda. Desculpa, estava mutado aqui. Pode responder, Melissa, que é uma questão aqui da Thaís, tá? Boa. Boa, Davi, na verdade, eu acho que cada vez mais, assim, o Google tem olhado para publishers com um olhar especial, assim, não é nem um pouco dispensável o investimento que a gente tem, a relevância desse segmento para a gente como companhia, principalmente na frente de anúncios, né, da parte de Google Ads, quanto a parte de AdSense, que é um time diferente, né? Então a gente fala que a gente se separa entre time de sell side e buy side. Então são 2 times diferentes. Então os que olham mais para AdSense, para toda essa liberação, a licença, Ads Manager e tudo mais, e a nossa parte de anúncio, mas são times conectados de alguma forma. Então assim, o Google é uma empresa que veio que mesmo sendo uma empresa digital desde a sua nascença,
é uma empresa que sempre olhou muito para segmentos tradicionais, que eram o core da companhia, sempre foi, e até hoje a gente tem os nossos maiores investidores são empresas mais tradicionais. Só que ele não pode fechar os olhos para tudo que vem depois, falando tanto do universo de publishers, que chegou primeiro, quanto hoje, quando a gente olha para nutracêutico, a gente olha para infoproduto, a gente olha para bet. Então, é um segmento que também sempre foi visto com, né, a gente precisa ter muito cuidado aqui para entender o que a gente está sendo conivente do que está vindo do conteúdo de apostas, por exemplo, que era muito dúbio. Então, eu acho que, assim como todos esses outros segmentos que foram vindo depois, mais modernos, digamos assim, mais inovadores, mais disruptivos, o Google olha com muito cuidado, então é por isso que a gente tem tantos desafios na hora de trazer essa operação para dentro, na hora de aprovar, validar anúncios da operação como um todo, mas ao mesmo tempo olha com muitos bons olhos que a gente tem times dedicados a essa operação. Então eu acho que tem seus desafios, não é tão simples quanto para a indústria tradicional, para retail, para varejo, enfim, é muito diferente. Mas eu acho que hoje a gente encontra um caminho muito mais aberto do que era alguns anos atrás, né? Então, acho que em linhas gerais é meio que isso. Não sei se eu respondi sua dúvida. Respondeu sim, no meu coração, obrigado. Imagina. A Thaís Oliveira, né? Ela tem uma questão aqui. Existe alguma restrição de KNAI no CNPJ? Olha, eu não sei te falar com certeza, mas se eu pudesse chutar, eu diria que sim, tá? Então, eu acho que tudo é válido, a gente pode sempre submeter e testar e pedir essa avaliação do time de crédito propriamente dito, para eles dizerem pra gente, né? Acho que o não a gente sempre já tem. Eita. Vai chover, hein, pessoal? Cuidado, tá dando aqui alerta severo de chuva, viu? Mas o não a gente sempre tem. O que a gente pode fazer sempre é pedir essa validação caso a caso. Então, não tem problema nenhum a gente pedir para avaliar. Tá bom? Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal, nesses 5 minutinhos finais aí? Tá tudo ótimo, só não esqueça de mim. Pode falar, Davi. Opa, legal, Melissa. Só aproveitando, sem querer abusar, você comentou que o Google tem um time focado em publishers também, né? Você, no caso, é do time de mídia, mas tem o time focado em publishers. Isso. E assim, para a gente está sendo novo, a gente sempre tem acesso a essa parte do Google através de intermediários. Inclusive, a gente tem parceiros fenomenais. Mas o time de publishers, especificamente, tem algum tipo de suporte para pessoas como nós, que tem mentorado, faz parte de uma comunidade focada dentro do mesmo objetivo e tudo mais? Tem algum tipo de suporte, ou poderia ser feito algum tipo de reunião nesse sentido, igual essa, para a gente ter mais conhecimento e, eventualmente, escalar nossas operações? Porque é o que eu estava até lendo, mandei a parte de um livro que eu estou lendo, que justamente é isso. A gente está num grupo aí, o Luciano vai me corrigir, mas quase 50 pessoas buscando o mesmo objetivo, nutrir a web com o match relevante entre anunciante, usuário, anúncio. Então, a gente trabalha duro para poder fazer esse crescimento, e seria legal, eventualmente, se fosse possível, nos conectarmos com outras frentes, como está sendo muito rico ter esse bate-papo contigo, mas também talvez seria interessante, se fosse possível, se conectar com outras frentes, sabe? Seria muito rico para nós, né? Boa. Esse time, especificamente, que cuida dessa frente específica de publishers, né, de tudo que vai ser monetizado via AdSense, especificamente, eles tendem a ter um atendimento como, né, imagina, sendo esse ecossistema tão grande, o que eles fazem para otimizar eles dão um atendimento muito focado para as MCMs. Então, o time da Join, da M2, enfim. Então, eles olham muito por esses intermediários para que possa ter essa cobertura, entendeu? Atendimento para publisher específico é muito difícil ter fora do nosso time. Então, o que eu posso fazer? Eu posso perguntar se a Juliana, que é a responsável aqui do nosso lado, ela poderia, nem que seja fazer uma conversa mais de tirar dúvidas, não sei se ela vai poder efetivamente ajudar vocês ou cuidar de demandas muito específicas.
porque é um time muito, muito diferente do Google, ele é muito, muito, muito focado, e é por isso que eles atendem praticamente só as MCMs, mas não custa tentar, tá? Então eu posso sim ver se ela teria um tempo, uma agenda de meia hora, ou sei lá, responder pelo menos algumas questões, e aí eu dou esse retorno para vocês através do Cocado, tá? Mas sendo muito sincera, é muito difícil, tá? É um time que ele é bem reservadinho aqui e que até os eventos, tudo que eles fazem acaba sendo só para os clientes deles, que são as MCMs. Só para alinhar essa expectativa também. Só de existir essa possibilidade já é muito bom, viu, Melissa? Boa. Ah, total. Imagina, nós estamos aqui em 33 pessoas. Imagina 33 mil pessoas vendendo 1 milhão por mês. Seria perfeito. Pra gente é um sonho, Quando eu estava no AdSense, quando você rende mais de 10 mil dólares, você tem o gerenciamento tal, especial. Aí fiquei por alguns meses, mas depois que fui impactado pelo HCU, o site perdeu os acessos e eu acabei perdendo esse gerenciamento, mas é algo muito diferente. E são dúvidas pontuais que acabam atrapalhando nossa escalada, entendeu? Sim. Talvez seria interessante, a gente ficaria muito grato, viu, Melissa? Assim como estamos muito gratos pela sua ajuda até aqui, que foi fantástico. Boa, imagina, pessoal, assim, tudo que a gente consegue fazer, tanto de ponte, quanto de conexão, quanto de suporte, pode ter certeza que a gente olha com muito carinho para a demanda de vocês, por todos os motivos. É muito bom para a gente ter vocês escalando, é muito bom. Opa, gente, licença. Desculpa, imagina. Falei, gente, aqui é uma loucura, tá? Muito concorrido. Mas deixa eu finalizar rapidinho aqui só, porque a gente também vai perder a sala de novo. Mas, em linhas gerais, é isso. Então, tudo que está do nosso lado, contem comigo. É muito difícil ter um time que consegue olhar a operação tão de perto quanto o nosso. Então, é por isso que eu trago isso sempre para vocês verem. Ainda assim, é muito difícil olhar, às vezes, no tempo que vocês precisam, na urgência que vocês precisam. Então, é por isso que eu alinho sempre essa expectativa de pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder, eu vou olhar cada uma das demandas. Podem ir me mandando, não tem problema. Mandar, Melissa, e aí? Pode me fazer o follow-up, não tem problema nenhum, é até bom. As mensagens vão voltando ali para cima, eu vou respondendo. Mas é só porque a demanda é muito grande mesmo, e o time ele acaba fazendo essa segmentação de quem vai atender o quê e segmentar em pequenos nichos para poder cobrir o maior número de pessoas possível. Então, é óbvio que é do nosso máximo interesse que sejam 33 pessoas investindo 1, 2, 5 milhões. Minha torcida é para que todo mundo chegue nesse ponto, porque se vocês estiverem investindo 5 milhões é porque vocês estão vendendo muito mais, estão ganhando muito mais do que isso. Então, contem comigo, o que eu puder fazer para ajudá-los aí a escalar, estou por aqui. Melissa, mais uma vez, meu muito obrigado por você, pelo seu esforço, pelo seu empenho, estar com a gente aqui, trazendo toda essa informação, tá? Gratidão. E, puxa, toda essa informação, são coisas que viram a chave aqui, desde a parte da gente ver, desde a parte desses acompanhamentos, né? Para a maioria do pessoal aqui, uma informação pode realmente fazer toda a diferença. E é isso que a gente está trazendo aqui, vem buscando isso através dos nossos testes aqui internos, através de conhecimento de outras pessoas, né? Trazer esse ecossistema aqui para dentro, né? Para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado por fazer parte desse processo junto com a gente. Tá? Imagina, Cocado, o prazer é meu, espero que tenha sido útil aí todas as informações, espero que a gente volte a se falar, cada um de vocês, muito em breve, prometo que vai ser no melhor timing possível do que eu conseguir aqui do meu lado, e a gente vai se falando, acho que meu contato vocês têm aí, através do Cocado, e vamos que vamos. Tá ótimo, então, e só para reforçar, existe a possibilidade na próxima quarta, então, é isso, né? Isso, eu vou confirmar direitinho, a gente vai se falando no paralelo, Cocado, só para ter certeza de que a gente alinha certinho essa data, que a gente consegue puxar. Se não for na quarta, eu mando, sei lá, umas 2 ou 3 alternativas e a gente encontra a melhor data em comum aqui. Perfeito, muito obrigado. Tá bom? Isso. Aí só, acho que o importante é a gente fazer um alinhamento só das questões, então vocês me passarem as maiores pontos de dor aí, para a gente poder trazer um material mais específico. Perfeito, Melissa. Muito obrigado, tá? Bom, imagina. Valeu, pessoal. Boa tarde, viu? Boa tarde. Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. É isso, pessoal. Valeu, Cocado. Perfeito. Legal, né?
Vamos lá? Então agora, que nem ela falou,